sua companhia. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor entendido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor entendido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, é tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos a razão da esperança e experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor entendido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor entendido, uma viva chama, arde em devoção. Um dos versos da Escritura que mais me toca é aquele que diz assim: um coração contrito tu não desprezarás, ó Deus. Um coração partido é o ponto fraco de Deus. Quando o nosso coração se parte, Deus, como todo pai amoroso, quem é pai sabe disso, ele se derrete. E ele se apressa em nos acolher na nossa dor de coração partido. E essa canção fala sobre isso. Amolece meu coração, molha os meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração. Amolece o meu coração, molha os meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração, sonda minha motivação, escrita em meus olhos, tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito. Vamos juntos, amolece meu coração. Amolece o meu coração, molha os meus olhos, molha os meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração,
da minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração. Que é o teu sangue, como óleo, que é o teu Espírito, convido, que é o teu sangue, como óleo, que é o teu Espírito. Que é o teu sangue, como óleo, que é o teu Espírito, convido, que é o teu sangue, como óleo, que é o teu Espírito. Amolece o meu coração, molha os meus olhos. Nos últimos 33 anos eu tenho trabalhado com música, escrevendo, produzindo, gravando, divulgando, e eu me sinto muito privilegiado, muito abençoado por Deus. Eu me sinto como aquele corredor no filme Carruagens de Fogo, acho que todos aqui devem ter visto, aquela história verídica sobre um corredor britânico que foi medalha de ouro na Olimpíada de Paris em 1924, Eric Liddell, que depois da Olimpíada foi ser missionário na Índia, onde passou o resto da vida. E há uma cena no filme, a irmã dele aparentemente não queria que ele participasse da Olimpíada, porque ele tinha esse chamado missionário. E aí talvez a cena mais linda do filme, ele diz assim: é verdade, você tem razão. Deus me deu um chamado para ser missionário, para anunciar a sua palavra. Mas Deus também me fez veloz, de modo que quando eu corro, eu sinto o seu prazer, tanto quanto sinto prazer em correr. E eu me sinto um pouco como Liddell nessa manhã, não como atleta, obviamente, mas eu sinto que Deus me fez para o que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu faço isso, é um prazer enorme, e eu sinto que Ele também fica feliz. Então, esse é o melhor dos mundos, essa é a melhor das bem-aventuranças, não é verdade? E essa canção que eu vou fazer para vocês e com vocês, como parte dessa celebração, é uma canção, a gente que compõe costuma dizer que as nossas canções são como filhas. É uma das minhas filhas mais antigas, mais emancipadas, mais adultas, né? E também inspirada no Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
pardal encontro casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontra casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei meus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu. Um outro salmo da Escritura que eu amo, assim, talvez seja um dos meus preferidos, não só pelo seu conteúdo espiritual, mas também pelo seu conteúdo literário. É um salmo muito bem escrito, com poesia da melhor qualidade. É o Salmo 104 que diz: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, como tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e as cortinas da tua morada são como o céu numa noite estrelada. E esse salmo tem um versículo que é um dos mais fascinantes para mim na Escritura, versículo 26. O salmista diz assim: eis o mar vasto e imenso, nele habitam animais grandes e pequenos, e entre eles o Leviatã. E o Leviatã é um personagem controvertido na Escritura. Ninguém sabe ao certo o que é, mas talvez para muitos intérpretes é um monstro marinho que aterrorizava os marinheiros da antiguidade. E o salmista diz assim: e eis que criaste o Leviatã para brincar com ele. Essa palavra é maravilhosa. Deus tem um bicho de estimação. Deus gosta de brincar. O grande e controvertido filósofo do século XIX, Nietzsche, tem uma frase emblemática que diz assim: eu não consigo acreditar num Deus que não saiba dançar. Eu queria parafraseá-lo nessa noite e dizer assim: eu não consigo acreditar num Deus que não saiba brincar. E o salmista diz assim: tu fizeste o Leviatã para brincar com ele.
maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Diz a minha alma, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Bom, essas canções fazem parte da trilha sonora da minha vida, são canções antigas, mas eu queria tocar uma canção nova para vocês nessa manhã, inspirada na ideia de que o amor de Deus nos persegue, não de maneira impiedosa, mas de maneira graciosa e amorosa. Esse seu amor não desiste de nós, como um caçador. Mesmo que as estrelas se recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar, teu amor fiel hoje até o final nos aguardará, nos guardará. Mesmo sem sabermos a razão de estar aqui, ou sem percebermos que é tão vão viver sem ti, feito um caçador, teu imenso amor nos achará, nos achará. A tua voz ressoa em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam, tudo nos trai se abandonamos a verdade do amor. Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Mesmo que essas noites sejam todas sem luar e nos escondamos bem no fundo desse mar, feito um pescador, teu bendito amor nos pescará, nos pescará. A tua voz ressoa em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam,
se abandonamos a verdade do amor, tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Que as estrelas se recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar, teu amor fiel hoje até o final nos guardará, nos guardará. Queria fazer um salmo, um outro salmo. Deu para perceber que sou apaixonado pelo livro dos Salmos, eu me identifico muito com ele. É um livro humano, né? A gente tem os grandes momentos de exultação, de festa, de comemoração, e tem aqueles momentos mais profundos de depressão, de angústia. Esse é um salmo que tem uma melodia triste, escrita por um grande amigo. Um salmo antigo também, mas que eu queria partilhar com vocês. O Senhor é a minha força e a minha canção, porque Ele me salvou. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor é a minha força e a minha canção, porque Ele me salvou. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, porque Ele é bom. Misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou fazer uma última canção antes de passar para o pastor Paulo. À medida que a gente avança nos anos, a gente vai tendo mais perguntas que respostas. Mas se há uma coisa da qual nós podemos ter certeza, é de que Deus é bom. Deus é bom. Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços. Assim é a tua bondade. Não negar-me afeto, ainda que tão ingrato. E agindo qual tolo, recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Vamos cantar juntos isso, a tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade.
Como temos sido inspirados, né? Desde sexta-feira, Deus tem falado aos nossos corações. Agradeço também ao Elias, que acompanhou. Desculpe, eu apresentei o Jorge, não apresentei o Elias, que é o pianista que acompanhou o Jorge e também nos abençoou com cada nota expressa ali no seu instrumento. Deus o abençoe cada dia mais. Agora, eu queria que vocês imaginassem uma cena. Deus cria o mundo, Deus cria o homem, cria uma mulher para este homem e se relaciona com esse homem todos os dias. Deus chama pelo nome, Adão responde. Imagina, a expressão, eu fico imaginando a expressão de Adão todos os dias. Ele devia viver entusiasmado. Se tivesse Facebook, ele ia colocar todo dia lá, se sentindo entusiasmado, se sentindo maravilhado, se sentindo abençoado. Era assim que ia ser o Facebook de Adão. Só que, um dia Deus chamou Adão e Adão não respondeu. Deus sabia de tudo. E aí Deus sabia que ele tinha que criar um outro plano para resgate do homem. Porque o homem tinha pecado. O homem vivia em adoração com Deus. Mas o homem pecou. E isso afastou o homem de Deus. E Deus criou um povo para que esse povo o louvasse, o adorasse. Esse é o tema do nosso congresso. Queria que colocasse aí para nós, que nós temos pensado, desde que nós começamos o Conselho de Adoração e Artes da Igreja, começou a pensar sobre esse congresso, nós pensamos algumas coisas, conversando, vendo o que nós precisamos de ouvir, o que nós precisamos de debater. Me veio, aproveitando o tema da Convenção Batista Brasileira, que fala que família é o ideal de Deus para o ser humano, a adoração também é o ideal de Deus para o ser humano. Tanto que Deus nos fez para adorá-lo. E, nesse plano de Deus, Ele criou um povo, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Uma porção de um versículo do capítulo 43 de Isaías, que identifica-nos como povo de Deus que foi criado para celebrar o seu louvor. E nós vivemos para isso. E estamos aqui nesta manhã também para celebrar o louvor. E nós vamos continuar celebrando o louvor a Deus. Celebramos agora com Jorge cantando suas belas canções. E vamos ofertar os nossos dízimos e ofertas também cantando. E com o tema desse congresso, veio um cântico à minha mente. Ora, se nós fomos criados para celebrar o louvor a Deus, como não entoar o teu louvor? Esse é o hino, tema do nosso congresso, que diz justamente essa pergunta: como não entoar o teu louvor? Se eu fui criado para isso, eu não posso impedir que isso aconteça. Enquanto nós cantamos, a maioria de vocês ainda não conhece esse cântico, mas se você conhece, pode cantar conosco. E nós vamos cantar hoje, à noite nós vamos cantar também, e vai entrar para o repertório da nossa igreja, esse cântico de louvor a Deus. Eu convido você a trazer os seus dízimos e ofertas, consagrando assim essa parte como obediência a Deus. Isso é uma honra para esta igreja. Você que nos visita nessa manhã, se você não tem essa consciência, não se sinta constrangido nem obrigado a nada. Nós não estamos pedindo sua oferta. O que nós vamos fazer aqui é um ato de culto nosso, que nós prestamos a Deus. Se você entende assim, fica à vontade em participar conosco. Mas nós fazemos isso com tanta alegria que nós fazemos cantando. Você vai ver esse povo cantando, trazendo as suas ofertas. Talvez não esse cântico que eles não conheçam, mas a gente vai cantar.
O refrão é muito fácil. Você vai aprender logo e vai cantar conosco. Tua canção, meu Deus, vinda lá dos céus, ecoa em meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, tu vens me socorrer. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. O refrão é bem fácil, né? Vamos para a segunda estrofe. Sempre elevarei meu olhar ao céu, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que tu dás. Tente cantar, vamos lá? Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão, cantarei quando a luz chegar, quando sorrir. Cantarei, pois me erguerás com tua mão. Pois me escutarás, indo a ti em oração. Cantarei lá na glória minha canção ao redor do teu trono, na adoração. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção eterna, cantarei, cantarei a canção eterna, cantarei, cantarei a canção eterna gratidão, cantarei, Senhor, aceita o louvor, fruto dos nossos lábios, comovido pela tua grandeza, por quem tu és. E mais ainda, só se torna louvor e adoração, porque o Senhor é o único digno disso. E é o presente que trazemos a Ti como oferta, juntamente com a nossa vida. Primeiro,
primeiramente na nossa vida. E este canto, Senhor, de gratidão, de louvor, é para te agradar, alegrar o seu coração, assim como todo o procedimento da nossa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe os dízimos e ofertas que foram aqui colocados, que eles sejam também bem administrados para a glória e honra do teu nome. Abençoa o pastor Paulo Davi, que vai agora continuar trazendo mais uma reflexão da tua palavra para os nossos corações. Que os nossos sentidos estejam latentes para percebermos aquilo que o Senhor quer nos dizer e já nos tem desafiado tanto nesta manhã. E que ao sair daqui, saiamos com uma resposta. Que seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. Quando estava aqui um pouco antes, tinha um grupo menor e quero desejar que esse tempo seja um tempo precioso para você, que eu só estou conhecendo agora, que só veio agora, que é um privilégio estar aqui, um privilégio poder servir ao Senhor nesse tempo. Eu queria meditar justamente com vocês alguns versos desse capítulo 4 de Filipenses, do verso 1 até o verso 8, porque é um dos textos que produz no meu coração, e com certeza na necessidade que nós temos na nossa dinâmica de vida, como adoradores, aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que invocam a presença do Senhor, que se derramam diante da sua presença a todo tempo, em todo momento, com as suas verdades, as suas sinceridades, as suas realidades, é experimentar de uma paz que possa, na dinâmica da vida e nas circunstâncias da vida, me ajudar a conduzir por caminhos seguros e nas dinâmicas da vida, que de alguma maneira essa paz produz toda a diferença. Esse texto aqui em Filipenses, no capítulo 4, vai destacar um dos versos muito conhecidos e que se torna quase numa marca, muitas vezes, para a nossa vida, que é o verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o quê? E a vossa mente. Guardará tanto o coração como a vossa mente em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos esse verso, dentro desse contexto e na dinâmica da vida, quando nós olhamos esse texto, em especial quando Paulo está falando com a igreja de Filipenses, era uma igreja que ele tinha um carinho muito especial por essa igreja. Tanto que logo no capítulo 1, ele se refere a essa igreja como uma igreja que ele tinha um apreço no coração dele. Era uma igreja que cuidou dele. Era uma igreja especial no trato com as pessoas. Era uma igreja que sabia abraçar as pessoas, recebê-las. Era uma igreja que estava atenta sempre à proclamação do Evangelho. Só que agora, estavam vivendo alguns momentos meio diferentes, uns momentos meio complicados. E de repente Paulo, com o amor que ele tinha para essa igreja, ele não só exorta, ele não só chama a atenção sobre alguns falsos mestres que começaram a aparecer e começaram a fazer parte da comunidade, distorcendo muitas vezes os valores, os princípios daquilo que a liderança que ele tinha preparado estava ensinando. Enquanto aquela liderança tentava caminhar não com os ensinamentos de Paulo, mas com aquilo que Paulo escrevia nos seus textos como orientação, inspirado pelo Espírito Santo, aqueles falsos profetas muitas vezes queriam distorcer isso.
E começou a acontecer entre a congregação e a comunidade alguns sentimentos de receios sobre a vocação, sobre chamado. Começaram a pegar como se todos aqueles que caminhavam com Cristo e tinham os valores de vida pautados nos ensinamentos que Cristo havia deixado, fosse relativo. Ah, mas não é bem assim. Não, caminhar com Jesus não é bem assim. Não é desse jeito que está sendo ensinado. E de repente essas contradições começou a produzir agora, não só na comunidade, mas no coração das pessoas, algumas inquietações. Aquilo que deveria ser o princípio de vida simples, por aquilo que Cristo nos ensina, porque o Evangelho ele é simples. O Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O Evangelho é viver uma caminhada com Jesus, onde eu e você, nós nos tornamos o reflexo daquilo que nós cremos. Estava aqui ouvindo as canções, e trazendo à memória as canções que o Jorge estava cantando. E, ao mesmo tempo, uma simplicidade, mas uma excelência. Parece contraditório, mas é verdade. Uma simplicidade porque é uma exposição poética, mas verdadeira da palavra de Deus, mas uma excelência com uma riqueza tão grande de criatividade artística, de harmonia, de arranjo, de melodia. E por que será que essa simplicidade com essa excelência, quando a gente escuta, vem ao nosso coração e dá vontade de ficar só sentado ali, ouvindo, 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 ouvindo? É porque esse sentimento que nos envolve, quando a palavra de Deus ela é nos apresentada de uma maneira simples, mas compreensiva, verdadeira, com riquezas, produz em nosso coração um sentimento de paz. É como se nós nos desacelerássemos daquilo que é o normal de uma rotina do dia a dia. E o que Paulo tenta fazer, quando ele está escrevendo para Filipenses, e chega nesse capítulo 4, ele tenta trazer novamente aquela comunidade para essa essência dessa paz, que não é uma paz medida pela segurança que a vida dá. Eu lembro quando eu estava com os meus 20 para 21 anos de idade, e trabalhando muito com gravação, estúdio, e eu sempre fui muito focado na minha maneira de pensar. Até contei aqui no início, com a liderança, que eu me reuni aqui no sábado pela manhã, que com 8 anos de idade eu pegava as capas de disco do meu pai, de vinil, que alguns aqui já nunca mais viram na vida e nem sabem o que é isso, os mais novos. Mas eu pegava as capas de disco de vinil do meu pai, com 8 anos de idade, eu escrevia, apagava, assim, riscava o nome dos músicos na ficha técnica, e escrevia o meu. E chegava para o meu pai e falava assim: pai, um dia você ainda vai ver o meu nome em capa de disco. Eu ainda tenho essas capas guardadas lá em casa. Focado, alcançar algo. E de repente, aos 12 anos, começo a gravar. Começo a produzir algumas coisas de sons que vinham na minha mente, no meu ouvido, na minha memória. E aí chego nos 20, 21 anos de idade, num dos melhores momentos meu, profissionalmente. E aí eu falei, bom, agora eu quero me preparar para me aposentar aos 33 anos de idade. Você acredita nisso? 20 anos eu quero aposentar aos 30, com música ainda? Meu Deus, é uma loucura esse negócio. Mas eu coloquei isso na cabeça. Aos 35 anos de idade, eu quero chegar e aí eu quero começar a pegar tudo que eu adquiri na música e vou pegar crianças que são da rua, que vivem na rua, e eu vou ensinar música para elas depois que eu me aposentar, porque eu já vou ter um dinheiro guardado, vou precisar.
E aí chega aos 33 anos de idade, 31, 32, até os 33, Deus fala assim, bom, agora eu quero realizar os meus planos na tua vida. Eu realizei vários dos teus sonhos. Vários do que você tinha. Na música, gravando, isso, aquilo. Agora eu quero separar a tua vida, a tua família, para o ministério. Até aí, tudo bem. Eu já tinha um coração assim muito desejoso de servir. Sou filho de pastor. Meu pai era pastor muitos anos, faleceu há 2 anos atrás. Pastor da Igreja Assembleia de Deus, que foi a minha base, antes de eu ficar um tempo fora da igreja e depois voltar numa igreja batista. Mas o interessante é que, por mais que aquele sentimento para mim não era algo tão impossível, começou a mexer com a minha estrutura. E aí começou a complicar. Porque eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus trabalhou no meu coração era o despreendimento. Me desprender das coisas. E de repente eu olhar aquele meu sonho que estava tão perto de ser concluído, Deus fala assim, não vai ser nada disso. Mas Deus, falta pouco. Não vai ser nada disso. Aí aos 33 anos de idade, recebo uma das melhores propostas que eu já tive profissionalmente na minha vida, para ir embora ao Rio de Janeiro, implantar um novo projeto através de uma gravadora multinacional, de uma ação de planejamento estratégico que eles tinham, e eles gostariam de implantar esse projeto. E por ser evangélico, cristão, por gravar com eles há muito tempo, existia um nível de confiança para poder entrar no mercado. E a proposta que eles me fizeram justamente no ano de 2000, isso foi em dezembro de 99 para 2000, em 2000 tivemos uma reunião em janeiro, e era um valor assim, que eu fui fazer as minhas contas, era um contrato de exclusividade por 2 anos, olha como são as coisas encaixam, né? 2 anos, 33 anos, e 2 anos eu ia estar com 35 anos, era o que eu tinha sonhado. Aí fui fazer as contas com a minha esposa, o valor que eles estavam falando, moça, a gente viver aqui com 25%, 30% disso aqui, a gente vai viver a vida que a gente tem hoje, vamos guardar o restante em 2 anos, eu vou realizar meu sonho, que é me aposentar, que é parar. Aí começamos a orar, pedir um tempo, não para orar, porque eles não iam entender o que era isso. Falei, não, eu preciso de um tempo para eu pensar na proposta, tal, fazer uma contraproposta, o que é normal, quem é da área corporativa sabe aí que é normal essas contrapropostas de tudo. Eu pedi 30 dias para eles. Falei assim, olha, eu vou sair de férias, depois que eu voltar de férias, eu vou sentar com a minha família, vou ver, porque ia ter que mudar, sair de Curitiba e ir para o Rio. Tinha uma mudança muito grande nisso também. Mas eu cheguei com o meu pastor Pascoal na época, e sentei com ele e falei, pastor, estou com uma proposta assim. E eu era só um músico da igreja, ajudava na área de liderança da igreja, mas era um voluntário. Falei, eu queria que o senhor me ajudasse a orar por isso, é uma decisão séria de ir embora para o Rio, vai ser uma mudança para a gente e tal. E aí nós começamos a orar e ele orando junto comigo. Eu lembro que ele batia no meu ombro e falava assim, você acha que isso tudo é só para você chegar aos 35, parar e fazer as coisas que você quer, né? Eu falava, está tudo se encaixando, era o meu projeto de vida. Olha só, deu tudo certinho, as épocas. E eu lembro que ele falou para mim assim, Paulo, em Colossenses diz, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Se não te der a paz que excede todo entendimento, não faça. Se você sentir a paz, faça. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí reuni com a minha esposa, meus filhos eram pequenos, a gente começou a orar nesse sentido. Deus, eu preciso... E resumindo, queridos, eu fui para a reunião, então, onde levei a minha contraproposta. E aquela noite eu preparei a minha contraproposta e ela foi totalmente absurda para qualquer possibilidade de negociação.
porque eu coloquei 50% dos valores que eles estavam me oferecendo. Eu falei, se for essa proposta, eu vou aceitar. Levantei de manhã, reuni os meus filhos, a minha esposa, oramos juntos, falei, ó, o pai está indo lá, meu bem, estou indo lá para essa reunião, tal, para fechar esse negócio. Só que é o seguinte, eu só vou assinar se for na proposta que eu estou levando. Aí quando eu falei para minha esposa assim, ela falou, e o que você fez, meu? Não, está aqui, minha proposta é 50% dos valores que eles estão me oferecendo. Não quero tudo, não, eu quero só 50%. Eu falei, mano, então você está querendo ir embora para lá, eu já vou começar a arrumar as coisas. Ela falou para mim, não é possível. Eu falei, não, amor, me ajuda a orar, eu só vou assinar. E fui, peguei o voo, fui para o Rio, sentamos no primeiro momento de reunião e começou a discussão. Mas Paulo, que isso? Não pode, não dá, não tem. Você não vai dar exclusividade. Vou, está aqui o contrato, não mexi em nada. E discute e vai. Não, a gente não pode fazer isso, não dá. Conheço você, sou teu amigo, gosto de você, quero você no projeto, mas não é justo. Eu falei, não, a questão não é. E eu comecei a ficar assim, como os caras estão preocupados comigo, que não é justo, que não sei. E foi, discute. Bom, resumindo, no final da nossa reunião, indo para o final, aquele amigo, o diretor do projeto, olhou para mim e falou assim, olha, você sabe que eu tenho uma margem de negociação. E eu quero tanto você no projeto, que eu vou abrir qual era a margem que eu tinha. E a minha margem é essa. Então, mesmo que você queira 50%, eu não vou nem te dar o valor que eu tinha te falado no início. Eu vou te dar a margem que eu tinha de negociação. Bom, quando ele falou isso, meu olho parecia do tio Patinhas, né? Assim, rapidinho. Fui fazendo umas contas rápidas, eu falei, o quê? Mas sabe, queridos, naquela hora, o Espírito Santo falou ao coração. Qual foi a oração que você fez com a sua família essa manhã? E eu tinha orado. E falado a Deus que essa paz que é o árbitro e que excede todo entendimento, eu sentiria ela apenas se eles aceitassem a proposta que eu estava levando. E quando aquele amigo me faz uma proposta maior até do que eu queria, o Espírito Santo toca o coração. E eu falei para ele, olha, não dá. Você sabe por que eu respondi que não dá? Porque aos meus 21 anos de idade, foi quando eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, envolvido com a área musical. Hoje, graças a Deus, eu ainda sonho que isso mude cada vez mais e melhore cada vez mais. Mas, naquela época ainda, o cuidado com o artista não existia muito na minha época, e essa preocupação hoje ainda existe um pouco, mas existe. Eu acredito que precisaria ainda ampliar isso mais ainda. Eu acabei me perdendo nos focos e me perdi nos contextos e me afastei completamente. Em 5 anos eu era um alcoólatra que tocava em vários lugares da cidade e estava em vários estúdios da cidade, mas sempre tendo que firmar o pulso. Mas o interessante disso é que essas coisas aconteceram porque eu abri mão de valores que eu tinha aprendido na minha infância, que era pedir para que Deus respondesse e me dissesse, vai ou não vai, faz ou não faz. E quando eu voltei para Deus, num momento de resgate tão precioso de Deus, eu já contei esse testemunho em alguns lugares. Eu estava sentado num banco de praça na cidade, em Curitiba, na frente de um shopping, olhando aquele monte de gente passando de um lado para o outro, na Rua das Flores. E o meu pensamento, eu sou muito de pensar, e o meu pensamento começou a olhar aquelas pessoas, eu fiquei assim, é loucura esse negócio de que Deus vê o que vai no pensamento e no coração das pessoas. Olha eles estão de gente aqui, andando, né? Uns todo bonitão, outros com catador de papel. Eu falei, é loucura.
Isso é coisa para o meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs mesmo. Isso não tem nada a ver comigo. Porque eu me achava o cara que pensava, o cara que conseguia organizar as ideias, que conseguia estabelecer os meus objetivos de vida. Como é que Deus vai conseguir olhar e ver isso? Aí senta um rapaz do meu lado. Lembro que ele pegou um livro, começou a ler um livro, e começou a olhar para mim, eu fiquei meio incomodado, levantei. Quando eu me levantei, ele foi atrás de mim e falou assim, eu preciso falar com você. Eu, num ímpeto, falei, desculpa, mas eu não lhe conheço. Né? E continuei andando. Falei assim, não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ah, querido. Quando ele falou, eu tenho uma palavra de Deus para você, me subiu uma raiva lá da ponta do dedão. Estou falando sério. Aquilo me subiu, que foi subindo. Eu olhei para ele e falei, fala aí, pastorzinho, fala, o que é? O que você tem para me falar de Deus aí? E aquele rapaz, com toda a paciência, diz assim, olha, eu não te conheço mesmo. Mas Deus mandou te falar que se você acha que Ele não vê o que passa no pensamento e no coração das pessoas, Ele viu tudo que você pensou e tudo que passou no teu coração. Ele está mandando dizer para você que aquele dia que aconteceu isso, Ele estava lá. Foi você que não viu. Teve um outro momento que aconteceu. Gente, imagina uma gelatina sendo destruída assim. Amolece o meu coração. Né, João? É a maneira com que vem o amor constrangedor do Senhor. E eu lembro que eu voltei para aquele mesmo banco daquela praça chorando como se fosse uma criança. E a única coisa que passava na minha cabeça era, Deus, como o Senhor me viu aqui? Depois de uns 4 meses, ainda, para me desvencilhar de tantas coisas, que eu comecei de novo a querer viver e entender o que eram esses propósitos então de Deus. Mas eu assumi uma decisão naquele ano, de que eu nunca mais tomaria nenhuma decisão na minha vida sem antes consultar a Deus. E quando chegou esse momento dos meus 33 anos de idade, que tive essa proposta, e que Deus falou que esse era o tempo que Ele me separaria do ministério. Naquele mesmo ano, dia 16 de setembro de 2000, eu entrei na equipe pastoral lá da PIB, assumindo como ministro de jovens da igreja. Financeiramente, para ganhar 20% do que eu ganhava na minha vida profissional fora. Mas agora por uma convicção de que não era por dinheiro, por segurança, mas é por entender um propósito de Deus para a vida. Essa paz que excede todo entendimento, ela é capaz de nos direcionar nos piores momentos da nossa vida, como adoradores. O que Paulo está tentando, junto aqui, trazer para o povo de Filipenses, eu queria junto com você meditar, é isso. Quais são as implicações desta paz que excede todo entendimento? Quais são as implicações que ela produz na minha vida e na tua vida? O que ela é capaz de gerar nas circunstâncias que estão à nossa volta? Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com meu filho e saímos juntos para a gente almoçar. E ele estava num momento de crise, por uma questão financeira, olhando o salário dele, não estava dando para bater isso, para bater aquilo, e pai, e como é que eu vou fazer? E ele é casado, eu tenho um filhinho de 2 anos, o meu netinho, o Bernardo, que é o xodó, que é o grude do vô. E ele, e pai, eu falei, filho, vem aqui, você tem a mais do que você está querendo? Não tenho. Então não tem como você fazer, é tão simples a conta. É simples. Você está querendo dar um passo que você não vai conseguir alcançar. Então não dá. Mas pai, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. O que você aprendeu dentro de casa? Quando chegava esses momentos de crise financeiras, que a gente tinha que olhar e falar assim, e agora?
pai, você orava, né? A gente orava junto, tal. Eu falei, então, só que você é muito mais racional do que eu. E ele é muito racional. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, dá uma oportunidade de você viver a tua experiência na tua casa, com a tua família, da maneira que Deus queira fazer isso para você e falar com você. Aí quando foi na sexta-feira, anteontem, ele mandou uma mensagem para mim. Pai, eu fiz aquilo, Deus respondeu. Eu falei assim, filho, o que Deus respondeu? Nossa, pai, você pode me ligar? Posso. Oi, filho, e daí? Pai, não ia conseguir escrever. Eu falei, é mesmo? Me chamaram na empresa hoje, me deram uma promoção. Quando eu fui no RH para ver, era o valor da diferença que eu estava precisando. Queridos, por que a gente complica? As implicações que essa paz, que excede todo entendimento, tem no meu coração, ela vai ter reações naturais, independente das circunstâncias. A primeira reação que vai ter é que ela vai produzir comunhão e alegria. É o que a gente vê justamente no verso 4, quando Paulo diz assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então ela não é uma alegria simplesmente contagiante, porque eu mascaro, ou uso uma máscara para encobrir a tristeza que eu estou dentro de mim. Então eu sorrio, tal, mas por dentro eu estou em caquinho. Não, é uma alegria que a paz produz, mesmo que eu esteja em tristeza no meu coração, e de alguma maneira essa paz que excede todo entendimento, e vai produzir essa alegria, vai contagiar os que estão à minha volta. Porque daí as pessoas chegam e falam assim, eu não consigo entender como é que você está passando por um momento tão difícil, e a gente olha para você e ainda sente uma paz, uma alegria, uma tranquilidade. Aí a sua resposta é o quê? O Senhor está perto. Ele está junto. Ele está sustentando. Ele está cuidando. Uma das implicações da paz que excede todo entendimento é que vai produzir essa alegria, essa comunhão. E isso vai contagiar, através dessa moderação, desse equilíbrio, aqueles que estão à nossa volta, porque perto está o Senhor. A outra implicação que essa paz vai produzir no meu coração e no teu coração é o que diz o verso 6. E esse verso 6, queridos, para quem é ansioso, quem aqui sabe que é ansioso por natureza? Só de pensar em ser ansioso já sofre. Já fica, ai, Deus, eu sou ansioso mesmo. Imagina você chegar para uma pessoa ansiosa assim e falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, é para matar. É a mesma coisa a pessoa que está tentando resolver um negócio e você fala assim, fica calmo. Mas quando Paulo coloca, direcionando essa igreja a pensar, a experimentar o que é não andar ansioso por coisa alguma, ele não estava querendo orientar a igreja, o Espírito Santo de Deus revelando isso a Paulo, para que hoje eu e você pudéssemos viver isso. Não era querendo dizer que a minha vida, então, vai ser uma vida tão tranquila que nunca mais eu vou sofrer com ansiedade. Não é como se nós deixássemos de ser humanos e não passássemos mais por situações que são características nossas, daquilo que Deus também nos formou, e que agora eu não posso mais ficar... Bom, você não crê em Jesus? Creio. Então você não pode ser ansioso. Não era isso que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se a paz que excede todo entendimento estiver em teu coração, cuidando da sua mente,
a sua ansiedade não vai lhe perturbar. Não é que eu não vou ficar preocupado, mas eu não vou ficar andando ansioso por coisa alguma, ou por qualquer coisa, porque perto está o Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai refletir na minha vida e na sua vida, essa certeza. Falei hoje aqui um pouco antes pela manhã da minha esposa, na questão da faculdade, para ela, como foi um desafio muito grande em todos os sentidos. E quando chegava a semana de prova, então, gente, né, o meu filho casou, foi morar na casa dele, ficamos lá, o Gabriel e a Laurinha. O Gabriel tem 17 anos e a Laura também é o nosso xodozinho, tem 7 anos de idade agora. E quando a Débora chegava e falava assim, ai meu Deus, semana que vem é prova. Nós 3 já se unia. É o seguinte, vamos evitar de ficar nervoso, vamos ficar, porque a gente já sabia que aquela semana ia ser uma semana de alto nível de estresse na nossa casa. Você já viveu momentos assim? Dessa ansiedade, só de pensar no futuro e não saber o que vai acontecer no futuro. Meu Deus, não dá. De você olhar para dentro de você e ver uma crise que está acontecendo à sua volta e você já falta falar assim, olha, agora só falta eu morrer. E de repente, não era uma crise para você achar que faltava só morrer. Mas quando você experimenta e busca em Deus essa paz que excede todo entendimento, ela tira do nosso coração e da nossa mente toda a ansiedade. Esta é uma das implicações da paz que excede todo entendimento. Produzir alegria e tirar toda a nossa ansiedade. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas além disso, Paulo vai nos mostrar aqui, e também fica como para a minha vida e a sua vida, que quando a gente consegue liberar um pouco mais o nosso coração e a nossa mente dessa ansiedade, automaticamente vai produzir em nós um coração agradecido. Porque agora eu não estou olhando para as circunstâncias à minha volta com a minha perspectiva, com o meu óculos. Eu agora estou conseguindo olhar a situação à minha volta na perspectiva daquilo que eu estou experimentando no meu coração, da presença de Deus, da ação de Deus, dessa paz que me permite sair do turbilhão e encontrar uma resposta a um caminho. E automaticamente vai produzir no meu coração oração, súplica e ações de graça. Talvez a situação ainda não tenha se resolvido. Mas eu já consigo falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando paz para agora eu tomar a decisão com mais tranquilidade. Esta é uma outra implicação da paz que excede todo entendimento. Ela vai produzir no meu coração e no teu coração essa ação de gratidão a Deus. O verso de número 8, para mim é uma das últimas implicações que eu vejo nesse texto da paz que excede todo entendimento. A gente mudar a nossa maneira de pensar não é tão fácil. É um exercício constante. Tenho alguns colegas que convivi durante o tempo, tanto na vida artística como na vida ministerial, pastoral, que tinham a facilidade de serem envolvidos pelo núcleo ou pelo seu convívio sistêmico ali de relação. E de repente se adaptavam àquele sistema de uma maneira muito, muito rápida, de uma maneira muito intensa, e se transformava, de repente, em pouco tempo, na imagem ou na característica ou na maneira de pensar daquele grupo que estava convivendo. E, de repente, abria mão daquilo que antes era a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de encarar a vida,
simplesmente porque foi negociando dentro dos seus relacionamentos valores que jamais deveriam ser negociados. Eu estava tocando dentro da igreja e eu produzia os arranjos para uma big band que a igreja tinha, na Assembleia de Deus em Curitiba. E de repente chega num culto, um dos homens que era o top em termos de música na cidade, com as festas que aconteciam de alta sociedade na cidade. E ele tinha uma das melhores orquestras de jazz da cidade. Então ele tocava só para altos clubes de alta sociedade. Ele foi no culto a convite de um amigo. Aí ele ouviu lá os arranjos que a Big Band estava tocando. Mas quem que escreve esses arranjos aí? É aquele menino que está lá. Eu com 19 anos de idade. Aí ele, posso falar com ele no final? Pode. Poxa, pá, gostei dos teus arranjos, tal. Você escreve para fora? Escrevo, tal. Produzo, gravo. Quero conhecer você. Não passo no meu escritório? Passo, claro, sou um profissional, vou lá. Cheguei lá, tal. Poxa, eu queria que você começasse a produzir alguns arranjos para mim também. Gostei da linha que você leva. Tá. Falei, tá bom, tá. Me passou lá 2 músicas, escrevi, foi aprovado. Tal. E eu comecei a produzir arranjos para essa orquestra de jazz que ele tinha. Aí um dia ele me liga e fala assim, Paulo, é o seguinte, eu vou ter agora no Clube Curitibano aqui uma apresentação de 9 da noite até 3 horas da manhã e o meu pianista saiu, tive que mandar o cara embora. E a maior parte dos arranjos que a gente está tocando também são teus. Você não pode quebrar esse galho para mim, eu te dou um cachê, tal, tal. E aí, eu ainda com aquela minha mentalidade que eu tinha, do que eu vivia, do contexto da minha igreja, né? É sábado. E sábado não vai dar. Por quê? O sábado era o culto de ceia. E para quem já foi assembleano ou é assembleano, sabe que um culto de ceia na Assembleia de Deus é um dos cultos que a gente está junto, tem que estar junto, não é verdade? E eu já fiquei na minha cabeça assim, eu fiquei, mas é culto de ceia, como é que eu vou faltar um culto de ceia? Né? E a orquestra da igreja vai tocar, e eu tenho que estar lá, e olha, não vai dar. Não, mas um exemplo assim, não, mas é R$150 o cachê. Eu falei, não vai dar. Não, Paulo, não foi o seguinte, eu te dou R$200. Não dá. Eu te dou 300. Não dá. Eu te dou 500. Poxa, é um sábado só, né? É só um sábado. Tem só um sábado, né? Tem tantos outros sábados que vai ter ceia na igreja. Que hora que eu tenho que estar lá? Não, você tem que chegar às 7h30, por aí, 7:45. Não dá para eu chegar às 9 em ponto, já que eu conheço as músicas. Depois eu pensei, bom, eu posso ir no culto, 7h30, até uns... Depois que terminar de tocar, eu saio correndo. Falei assim, não dá, a gente tem que passar as outras, tal. Tá bom, eu vou, é só um sábado. Aí eu fui um sábado. Ele falou assim, gostei tanto de você que eu vou pagar os quentão para você toda vez que você vir tocar. Inclusive, na terça-feira tem um outro cachê lá, depois na quinta tem outro, na sexta tem outro, no sábado tem outro, no domingo tem outro. Bom, queridos, quando eu vi, eu já estava acho que uns 4 meses sem ir na igreja. Porque a gente começa a negociar valores na nossa maneira de pensar que a gente não deveria negociar. A questão não é que eu não deveria ter aceitado. A questão não é que foi algo que foi péssimo para a minha vida. Quem tomou a decisão foi eu. Quem não avaliou as consequências da decisão que estava tomando era eu. Talvez até se eu tivesse dito assim, não, eu realmente só vou uma vez. Se você quiser me chamar outras vezes, eu até posso ir, tal, desde que não atrapalhe os compromissos que eu tenho, que eu já tenho assumido, tal. Mas não, eu fui me envolvendo, coisa boa, ganhar um cachê assim, 1 noite, 2 noites, 3 noites, fiz as contas no final do mês, meu Deus do céu, vou até parar de gravar, porque só isso aqui já está ganhando muito mais do que ficar gravando aí, entendeu? E queridos, o que Paulo vai me ensinar
é que se essa paz que excede todo entendimento, essa paz que se torna o árbitro do coração para as decisões, se essa paz toma conta naquele momento, vai transformar a minha maneira de pensar, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Porque olha só o que ele diz aqui no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa versão que está ali, também gosto bastante dela, diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas como que eu vou conseguir equilibrar isso se eu já estou tão envolvido com as circunstâncias que estão acontecendo? Se essa paz que excede todo entendimento, ela habitar no meu coração e ela for o árbitro, eu vou conseguir mudar a minha maneira de pensar. Porque agora eu tenho um filtro. E aí vou voltar ao que eu tinha escutado do pastor Pascoal lá nos meus 31 anos, 32, 33 anos. Não está em paz? Não faz. Aí você resgata na sua memória aquilo que você aprende dentro de casa, aqui quem cresceu dentro de um lar evangélico, com pais tementes a Deus, de colocar a mão na sua cabeça e falar assim: filho, hoje é teu primeiro dia de aula, e eu quero abençoar não só esse dia, mas o teu ano inteiro de aula. Cuidado com as burradas que você vai fazer na escola. Cuidado. E aí, de repente, estas coisas começam de novo a voltar à memória. E começam a me ensinar que na minha vida e na sua vida, a gente tem algo de Deus que é tão precioso para a gente. E que pode nos dar segurança. Em momentos que ninguém nos compreende, queridos. E você sabe qual que é um dos momentos mais difíceis para a gente? Para mim, talvez seja para você ou não. É quando a gente erra na vida e as pessoas mudam o olhar com a gente, porque o erro é maior do que as verdades que existem dentro da gente e que agora, com o nosso erro, se tornam tão aparentes para a gente fala assim: Deus, eu preciso da tua misericórdia. Talvez esse seja um dos momentos de maior conflito que a gente vive na nossa alma. É o reconhecer, é o aceitar, é o admitir, mas o não querer ficar permanecendo num erro. E as pessoas que estão à nossa volta não entendem isso. E aí elas vão chegar para a gente e vão te detonar. Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode falar isso? Como é que você pode tratar fulano assim? E aí você lá dentro de você já está tão quebrado, já está com o espírito tão contrito, e você chega e fala assim: Deus, eu errei, eu não precisava ter falado dessa maneira, eu não precisava ter agido assim, eu não precisava ter tratado assim, eu não precisava ter lidado com isso desse jeito. E aí Deus fala assim: filho, independente do que os outros vão falar, do que os outros vão te pressionar, por essas verdades, eu vou derramar a minha paz no teu coração. E aí a minha maneira de pensar começa a mudar. Queridos, as implicações da paz que excede todo entendimento, que produz a alegria, que tira a ansiedade, que produz esse coração agradecido, e que transforma a minha maneira de pensar, não é um amuleto. Não é um amuleto.
Estou precisando experimentar da paz. Deus, onde está a paz? Não é. Isso é possível viver a todo tempo, se a nossa vida é uma vida de adoração como um estilo de vida contínuo, como um coração de adorador que reconhece que depende dele, precisa dele, que sem ele nada pode fazer, que não é dono da razão, que não consegue saber de tudo, que não consegue encontrar solução para tudo, mas que passa a ter a certeza que essa paz ela é capaz de ser o hábito nos momentos mais difíceis. E quero encerrar com você aqui orando e dizendo para você que, independente do momento que você vive, dos ciclos que a gente tem na nossa vida, das inconstâncias que a gente muitas vezes tem que enfrentar todos os dias, a paz de Deus não muda. Deus não muda. Eu não sei se você está precisando hoje renovar, ou buscar, ou experimentar dessa paz que excede todo entendimento. Mas de alguma maneira, se Deus colocou essa palavra no meu coração para esse segundo momento, e trouxe você aqui hoje para esse segundo momento, ou você que veio e ainda ficou aqui para esse momento, é porque de alguma maneira o Espírito Santo que traduz isso para o seu coração, na necessidade de cada um, sabe exatamente em que ponto você está precisando experimentar essa paz. Então o que a gente vai orar juntos aqui não é nada muito desafiador. Eu vou dar um tempinho para você fazer sua oração pessoal primeiro, mas depois eu quero orar junto com você e a gente pedir ao Senhor, Deus, me dá paz nessa situação que eu estou vivendo. Se para isso, querido, você tiver que sair do seu pedestal, do orgulho, da autossuficiência, para falar assim, Deus, eu só vou tentar mais um pouquinho do meu jeito, não faça isso não. Para te ajudar a entender só o que é isso, um exemplo. Quando cheguei a Curitiba para trabalhar com música, era um novo campo. Eu não conhecia muita gente, saí de Maringá para ir para Curitiba. Só tinha a habilidade que precisava ser conhecida, como um portfólio. Então eu comecei a gravar muito de graça, só para poder ter material para ir mostrando para um, para outro. Mas eu precisava, de alguma maneira, uma garantia financeira. Então eu fui trabalhar numa empresa chamada Bosch. E fui trabalhar lá como auxiliar de produção. Sabe por quê? Porque lá eu ia ter um salário fixo, e lá era por turno. Então eu trabalhava das 6 da manhã até 1h30 da tarde, aí quando era 3 horas eu ia para os estúdios gravar. Aí à noite que eu trabalhava de 11 da noite às 6 da manhã, eu dormia até umas 9, 10 horas, depois eu ia para o estúdio gravar. Mas eu trabalhava num setor onde era uma máquina enorme, S39, que trabalhava a produção e finalização de bombas injetoras a diesel para os carros Mercedes que eram produzidos na Alemanha. Então eles pegavam a pressa bruta, mandavam para o Brasil, porque era mais barato tirar de lá, mandar para o Brasil e ser feito aqui e mandar de volta para lá do que ser produzido lá. E eu trabalhava justamente nesse setor. E eu trabalhava num ponto da máquina que era o final dela. Então eu era a pessoa que testava ver se tinha vazamento na peça. Então era como se fosse uma bacia de óleo, onde eu colocava as peças ali, e aí ela mergulhava dentro daquele óleo, e quando estava mergulhada lá para dentro, soltava um vácuo em todos os orifícios, e se desse vazamento é porque aquela peça estava com defeito, e eu separava. Quando tinha uma sequência de acima de 30 peças, numa sequência, que estavam dando vazamento, tinha um botãozinho assim, do lado, que era um botão vermelho, que só eu podia apertar.
Só que quando eu apertava aquele botão, eu me sentia a pessoa mais importante da Bosch de Curitiba. Porque eu era a pessoa que, se eu apertasse aquele botão, parava de funcionar a S39 inteira. E aí vinha engenheiro, vinha todo mundo. O que aconteceu? Ó, esse lote aqui, ó, já estou na 31ª peça que está dando vazamento. Aí eles tinham que fazer o quê? Olhar processo por processo da máquina para ver aonde estava o defeito. Só que quem que tinha o botão verde? Era eu de novo. Depois que eles chegavam com um relatório assinado, dizendo que estava corrigido, eu apertava de novo. Eu estou te contando esse exemplo, querido, porque às vezes na nossa vida, para experimentar essa paz que excede todo entendimento, Deus chega para a gente e aperta o botão vermelho, assim, ó, para tudo. Você acha o quê? Que você vai conseguir fazer só do seu jeito? Para tudo. E aí, queridos, ele começa a tratar a gente, começa a ver onde estão as coisas da nossa vida que precisam ser curadas, ministradas, restauradas. Ele começa a ver dentro da gente aonde que a gente está precisando descer, se humilhar. E aí ele mesmo pega, vai lá e depois aperta o botão verde e fala, vamos lá, filho, vamos continuar. Então a oração primeiro vai ser a sua. O meu sentimento que hoje é que Deus está apertando o botão assim. Ó, pensa. Olha as circunstâncias à sua volta. Você vai continuar fazendo do seu jeito? Deixa a minha paz entrar nisso. Deixa com que eu te oriente. Você sabe quais são os aspectos. Eu não estou dizendo que todos aqui estão vivendo isso. Mas você que sabe qual é. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos. E você colocar isso diante de Deus. E você colocando isso diante de Deus, você vai dar nome. Sabe aquela frase que a gente diz nas conversas, dar nome aos bois? Você tem que dar nome. Deus, eu estou precisando experimentar a tua paz nisso aqui. Perdi alguém querido e ainda o luto para mim não é fácil. Eu sofro com isso aí. Preciso da tua paz aqui. Senhor, meus negócios estão dando umas enroladas e eu estou meio confuso. Eu preciso da tua paz aqui. Senhor, eu estou ansioso com o meu futuro. Preciso da tua paz aqui. Deus, estou com problema na minha casa. Estou precisando da tua paz aqui. Deus, estou com medo. Medo da vida. Estou precisando da tua paz aqui. Deus, estou precisando tomar uma decisão ministerial, estou precisando tomar uma decisão de liderança, estou precisando da tua paz aqui. Diga isso a Ele, querido, mas dá nome. Não diz assim, Deus, eu preciso da tua paz. Não, estou precisando nisso. Hoje eu estou precisando nisso. Enquanto o Jorge canta essa canção e você faz essa oração, assim que ele terminar, eu quero orar junto com você. E o Deus que escuta a nossa oração, querido, é o Deus que responde às nossas orações. E eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento vai cuidar do seu coração e da sua mente. Porque é fidelidade dele, não é palavra minha. Se fosse palavra minha, você ia sair daqui talvez mais confuso do que você entrou. Mas é palavra dele, e eu creio na palavra dele.
São tantas palavras de amor, são tantos os gestos de carinho, são tantos os olhares tão ternos que mostram a mim quem tu és. São tantos os fachos de luz, são tantas as fontes da tua graça, são tantos os modos do teu perdão, enchendo minha vida de fé, que eu me perco num mar imenso de paz tão doce, além do meu entendimento, e eu me entrego à brisa leve, tão solto e livre da tua voz que me diz ouve. Eu te quero mais que tudo, menina dos meus olhos, amado da minha alma. Eu te amo mais que a vida, nenhum bem te sonego, meu filho tão querido. E eu me perco num mar imenso de paz tão doce, além do meu entendimento, e eu me entrego à brisa leve, tão solto e livre da tua voz que me diz ouve, ouve, ouve. São tantas palavras de amor, são tantos os gestos de carinho, Se coloca em pé, querido, eu quero orar junto com você. Dessa oração pessoal que você fez, a gente agora vai pedir juntos isso a Deus. Juntos, como igreja, como povo seu. Talvez o que eu vou pedir para você não é um hábito aqui na igreja, e eu quero fazer isso mais como um desejo do meu coração. Mas eu queria, se possível, você dar as mãos para quem está perto de você, nos corredores. Eu sei que alguns falam assim, mas eu vou dar a mão para quem eu não conheço. Eu não vou pedir para você olhar para essa pessoa e falar assim, eu te amo. Não vou. Tá? É só dar a mão. Porque uma das coisas que eu vejo tão preciosa na comunidade do Senhor Jesus é que, apesar de nós sermos diferentes e não nos conhecermos, nós nos tornamos um. Como é um símbolo dessas mãos aqui que estão dadas. A gente é diferente, totalmente diferente, mas o Senhor nos torna um só. A palavra vai nos dizer que quando a gente se une, como nós estamos fazendo aqui, nós experimentamos um só sentimento, um só pensamento. Por isso, queridos, a gente dá as mãos agora falando assim, Deus, como povo seu, responde a nossa oração. Derrama da tua paz, derrama da tua paz, derrama da tua paz. Dá da tua graça. Vamos orar juntos. Pai querido, o que faz a diferença em nosso meio é o mover do teu Espírito Santo. O que faz diferença é o sentimento que a gente guarda no nosso coração de amor a Ti.
desse cuidado tão individual, tão singular, tão precioso do Senhor na necessidade de que cada um de nós precisamos. É tão bom estar na presença do Senhor, que a vontade que dá é a gente não sair mais. Mas eu sei que a nossa vida não para aqui. Eu não sei quantos desses teus filhos aqui voltarão no culto da noite, de repente entram numa outra já dinâmica e rotina do dia. Mas, Pai querido, aquilo que nós podemos experimentar contigo, não é só nesse ambiente, não é só nesse momento. O Senhor quer viver isso com a gente em todos os lugares e em todo o tempo. Por isso eu quero pedir ao Senhor, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, independente da circunstância, independente das situações, independente de qualquer outro sentimento que possa ser produzido ou passe pela mente e o coração dos seus filhos, eu queria pedir ao Senhor que essa paz que excede todo entendimento, ela possa produzir uma alegria, ela possa produzir uma comunhão, que ela possa tirar a ansiedade, que ela possa ser transformada em coração agradecido e que possa transformar a maneira de pensar. Que naquilo que cada um deles individualmente percebeu e colocou e disse ao Senhor no que precisava, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer a eles que isto vai acontecer, mas eu tenho fé em um Deus que eu creio, que quando nós nos abrimos com o coração contrito diante dele, ele se revela a nós de uma maneira íntima e pessoal. E aí a gente não se sente só cuidado, a gente se sente renovado. Então que a paz que excede todo entendimento, Pai, que cuida do coração e da mente, em Cristo Jesus, possa ser essa paz que domine nesse momento, nessa área, nessa necessidade, no coração dos seus filhos. Agradecemos a Ti e eu agradeço a Ti pelas certezas que o Senhor nos dá de podermos caminhar seguros contigo em tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você vai dizer para quem está perto de você assim, ó, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Diz aí. Isso. Para quem está à frente e atrás, diz aí que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Muito bem, queridos, antes de sairmos, deixa eu pedir a sua atenção um minutinho, pode sentar rapidinho. Você vai embora com a paz de Cristo hoje, mais uma vez. Deixa eu só te lembrar que às 18h nós encerraremos o nosso congresso. Eu queria demais que você estivesse aqui. Vamos ouvir o pastor Paulo Davi, teremos um coro masculino, enfim. Vai ser um momento de bênção, se esforce, venha. Essa foi uma semana bem tumultuada, né? Numa única semana, nós tivemos 3, assim, momentos difíceis em São Paulo. A greve do transporte público, na versão ônibus e depois metrô. E o pessoal que mora aqui na Zona Norte ontem passou também por aquele estresse aí, abençoado da Marcha para Jesus, mas que parou o nosso bairro. Mas hoje acho que está tudo calmo, então você vai, almoça direitinho, aí você volta e vamos celebrar juntos. Leia o nosso informativo, tem uma série de ações que dependem de você, como por exemplo, se inscrever para o jantar dos namorados casados. Depende de você, eu não vou fazer isso por você, só vou fazer pela minha esposa, tá? Aí você faz pela sua. E se o seu marido não fez isso, irmã, pode fazer inscrição e ele paga depois para você. Pode ficar em paz. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Eu queria que o Jorge encerrasse louvando a Deus conosco. Foi uma bênção recebê-lo aqui, querido. Recebeu o Paulo Davi. Deus te abençoe. Ouvindo essa canção, vá para casa com a paz de Jesus em seu coração.
povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aqui. Bom dia a todos. É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça, juntos bendizemos a quem é nossa força, e assim festejarmos com toda a alegria o prazer de estarmos em sua companhia.